Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 36, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite. Tudo o que preciso. Amém. Tome o seu assento adorando e louvando ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele está aqui, Ele está aqui. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na ministração da palavra, eu quero apresentar a vocês o livro Vencendo as Vozes Contrárias, descobrindo a importância do discernimento espiritual. Eu estive ministrando, eu creio que foi no mês de dezembro aqui, foi na campanha do concerto, sim, não lembro exatamente a semana, eu ministrei essa mensagem, ou pelo menos o início dela, aqui aos irmãos, e depois Deus me deu a direção e eu fiz uma série de ensinamentos a respeito da importância de nós discernirmos aquilo que nós ouvimos, e estivemos ministrando ali na cidade de Trofa, aproximadamente 12 semanas, sobre este tema. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós, logicamente, entendemos que aquilo que nós ouvimos produz algo em nossos corações. Se nós ouvimos a palavra, então a fé é gerada dentro de nós. Mas se nós ouvimos dúvidas, desânimos, murmurações, logo outras coisas contrárias à fé serão geradas dentro de nós. E o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo muito melindroso, onde nós temos ouvido e sofremos ataques e ataques a respeito da nossa fé, doutrinas equivocadas segundo a palavra de Deus, ensinamentos contrários às Escrituras, espíritos de engano, como o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, vai falar que os últimos dias serão dias trabalhosos, o espírito de engano, a apostasia estaria rodeando o povo de Deus, e seria desafios tremendos que nós enfrentaríamos. Então, nós precisamos ter este discernimento espiritual e saber aquilo que nós ouvimos, entender, discernir e louvarmos e buscarmos em Deus este discernimento, para que a nossa fé possa ser uma fé pura, uma fé segundo a palavra de Deus, sem nenhuma mistura. Então, meus irmãos, Deus nos deu a graça de escrever o 7º livro, que o Senhor abriu a porta de uma editora que nos patrocinou, e nós estamos hoje apresentando eles aqui aos irmãos, e está disponível ali atrás. Depois, em outra oportunidade, passe por ali e também seja abençoado e nos abençoe em o nome de Jesus. Tenho certeza que você será despertado para viver uma vida segundo as Escrituras Sagradas e vencer, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, qualquer vento de engano que queira te levar de um lado a outro. Amém? Meus irmãos, nós lemos um texto bíblico aqui nessa oportunidade, neste culto da vitória, um texto que, de certa maneira, traz temor ao meu coração. Quando nós falamos de vitória, nós estamos falando de um caminho que Deus tem para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo 57, que é o tema desta campanha, fala sobre uma vitória que Cristo traz a nós, e eu tenho certeza que vocês já foram
ministrados a respeito disso, com palavras muito especiais. E esta palavra, ela vai nos despertar para algo muito importante, que nós devemos lembrar, para que nós possamos continuar tendo e caminhando nesta vida de vitória, ou vivendo as vitórias que Deus tem para nós. Eu lembro-me de uma história, meus irmãos e irmãs, em que um homem, ele estava preso, e o prefeito daquela cidade se veste de um pastor, coloca a carta de soltura, de liberdade, dentro de uma Bíblia, e ele vai até aquele homem que estava preso, e oferece aquela Bíblia para aquele homem. Aquele homem, não sabendo que a sua carta de soltura estava dentro daquela Bíblia, rejeita aquele prefeito que estava vestido de pastor, crendo que era apenas um pastor, e era apenas uma Bíblia. E aquele homem espraguejou, xingou, mandou aquele prefeito vestido de pastor embora, rejeitou aquela palavra, e agora perdeu a oportunidade de ser solto. No dia do seu enforcamento, ele pediu a oportunidade, já sabendo daquilo que havia rejeitado, e ele diz mais ou menos algumas palavras que eu irei repetir. Ele disse assim: hoje eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi, senão pela oportunidade de soltura que eu rejeitei. E a palavra que Deus tem para nós nessa noite, meus irmãos, é justamente a respeito disso. Quando nós lemos o segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 36, e o versículo de número 15 e 16, devemos lembrar que Zedequias é o 20º rei do povo de Judá. Zedequias é o homem que rejeitou a mensagem do profeta Jeremias. E o problema não estava somente em o rei Zedequias rejeitar a mensagem do profeta Jeremias, mas também os sacerdotes dentre o povo, os homens que deveriam conduzir o povo dentro da lei de Deus, haviam rejeitado a mensagem que Deus havia mandado. E não somente isso, também todo o povo de Israel rejeitou os mensageiros que Deus enviou. O versículo de número 15 que nós lemos é o versículo que fala sobre Deus se compadecer do seu povo e enviar os seus mensageiros para anunciarem a palavra de Deus. O versículo 16 fala sobre a resposta que o povo dá para a mensagem que Deus havia mandado. A Bíblia diz que eles zombaram dos mensageiros de Deus. A Bíblia diz que eles desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Ou seja, Deus estava falando com o povo, Deus estava dando suas palavras àquele povo, porque Deus gostaria de ver o povo tendo vitória. Vitória primeira espiritual, depois política, uma vitória aonde o nome do Senhor seria glorificado. Mas o povo não aceitou ouvir a voz de Deus, falando por intermédio dos profetas que o Senhor havia enviado. E a Bíblia diz que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que não houve mais remédio para eles. A pergunta que eu faço para nós nessa noite de quinta-feira é: por que não houve mais remédio para o povo? Será que foi Deus que não tinha mais poder de curar este povo? Será que não era o remédio poderoso o suficiente para trazer vida àquele povo? Ou o povo não aceitou tomar o remédio que Deus estava enviando? É muito lógico nós entendermos que é a terceira opção. O povo estava rejeitando a vitória, o povo estava rejeitando a cura, o povo estava rejeitando ser liberto, o povo estava rejeitando ouvir a palavra de Deus.
Hoje, Deus está nos dando uma oportunidade a mais, de nós ouvirmos a voz dEle, de nós abrirmos nosso coração e dizermos: Senhor, se há remédio eu quero tomá-lo, se há oportunidade quero aproveitá-la, se a porta está aberta eu não quero ser indiferente a ela, mas eu quero entrar pela porta e eu quero receber a cura que tu tens. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui sabemos que não há vitória se primeiro nós não nos voltarmos à palavra de Deus. O Salmo 81 é o salmo em que o Senhor, a partir do verso 10, está lamentando-se porque Israel não quis ouvir a sua voz. E ele diz no Salmo 81, se Israel me ouvisse, prontamente eu abateria os seus inimigos e os sustentaria com mel, o mel silvestre, o mel de melhor qualidade. Deus estava dizendo: Israel não entendeu, mas eu tinha vitória contra os inimigos. Israel não entendeu, mas eu tinha a melhor provisão para eles. Deus está nos chamando nessa noite. Ele quer nos chamar de volta para a sua palavra. Ele quer nos chamar de volta para abrirmos o coração para as escrituras sagradas e não rejeitarmos aquilo que Ele tem falado conosco. De que adianta, meu irmão e irmã, nós termos anos e anos de crentes, mas ainda assim não abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento para aquilo que Deus quer falar conosco? Se tem algo que pode nos curar, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, o versículo de número 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que nos esquadrinha, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, que entra aonde homem não pode entrar, que faz aquilo que a terra não pode fazer, que alcança aquilo que os governos não podem alcançar. Onde falta a palavra, não falta somente a vitória, falta tudo o que nós precisamos. E Deus está nos chamando para nós entendermos que enquanto nós rejeitarmos a sua voz, nós não viveremos a vitória que Ele tem. Deus não é refém dos homens. Deus não está preso dentro de uma caixa evangélica, onde nós determinamos o que Ele faz, como Ele faz e quem Ele é. Deus não está limitado. O apóstolo Paulo, citando o texto de Jeremias, ele chega a dizer aos romanos: como pode nós, cacos de barro, dizermos ao oleiro: o que fazes? Paulo estava dizendo: quem somos nós homens para dizermos a Deus o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está fazendo? Ele é maior que nós. Ele tem todo o poder, Ele reina e governa, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Então, para que nós possamos ser vitoriosos, nós precisamos não rejeitar o remédio, não rejeitar a palavra, não fechar o nosso coração. Irmãos, quantos crentes que ao passar dos anos, por causa das lutas, das angústias, das aflições, das enfermidades, das tantas circunstâncias que fogem do nosso controle, acabam endurecendo o coração para a palavra de Deus. Quantas pessoas que sentam nos bancos das igrejas, que não recebem mais o que é pregado, que não aceitam mais Deus falar com o seu povo, que o Espírito Santo falando ainda assim, não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Julgam todas as coisas, mas não retêm o que é bom.
julgam as profecias, mas não recebem aquilo que é de Deus, porque os anos, o tempo, as circunstâncias foram endurecendo o seu coração, e se esqueceram que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e se esqueceram que Jesus não tem culpa daquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Foi uma mensagem que eu ministrei em uma Santa Ceia, num domingo pela manhã em Oviedo. Jesus não tem culpa. O problema é que nós nos perdemos por causa da dureza do nosso coração. E eu lhe provo. Quando Jesus fala sobre o divórcio, ele é citado a questão do adultério, mas Jesus fala algo mais profundo. Ele diz que não é possível ser restaurado ou perdoado, não porque não há possibilidade de restauração, mas por causa da dureza do coração humano. Nós corremos o risco, irmãos e irmãs, e olhe para cá, de estarmos no caminho de Deus, mas escolhermos atalhos para nós mesmos, subterfúgios para a nossa fé. Nós corremos o risco de, andando com a verdade, escolhermos seguir um caminho de meias verdades ou até mesmo de mentiras. Nós corremos o risco de, conhecendo aquele que é vida e vida abundante, de escolhermos seguir um caminho que nos leva à morte. Já disse o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, que ao homem há caminhos que parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Nós corremos o risco de rejeitarmos o que Deus tem dado a nós, fabricando os nossos próprios remédios, que não nos curam, mas nos fazem adoecer ainda mais, nos enfermar ainda mais, e nos afastar ainda mais de Deus. Por isso uma pergunta cabe a nós: por que estamos rejeitando o remédio que vem do céu? Em primeiro lugar, rejeitamos a palavra de Deus, porque o nosso foco não é mais o céu e sim a terra. Rejeitamos aquilo que é de Deus, porque a nossa mente não é mais de Deus, o nosso coração não pertence mais a Deus e não é governado por Ele. Rejeitamos o que é de Deus, porque nos voltamos aos negócios terrenos e nos esquecemos que nem daqui somos peregrinos e viajantes, e a nossa casa está no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, 18 e 19, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando de um grupo de pessoas que congrega na igreja, mas esqueceu de olhar para cima, esqueceu de olhar para o céu, e se voltou a olhar para as coisas que são da terra. Romanos capítulo 1, verso 24 a seguir, Paulo também cita este texto bíblico: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para os desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre, amém. Paulo está falando sobre um grupo de pessoas que trocou Deus, o Criador de todas as coisas, por aquilo que foi feito por Deus, a criatura. Deixaram Deus e se voltaram às coisas que são da terra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o verso 15 a seguir, o apóstolo João está fazendo um apelo à igreja do seu tempo e dizendo: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós rejeitamos o remédio,
rejeitamos a palavra, rejeitamos o que vem de Deus, porque o nosso coração está iludido com as coisas terrenas, aprisionado com as coisas da terra. Deus está nos chamando para voltar a olhar para cima, para voltar os nossos olhos para o Salvador, para voltar os nossos olhos para a eternidade que nos espera. O mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, disse o apóstolo João. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz: meus irmãos, se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês devem pensar nas coisas que são de cima, vocês devem buscar as coisas que são de cima, porque vocês já estão mortos para as coisas que são da terra. Porque o remédio não entra? Porque pregar o evangelho se torna cada vez mais difícil? Porque nós, como crentes, rejeitamos a palavra de Deus? Porque nós trocamos o céu pela terra, o eterno pelo passageiro, o que tem valor pelo que não tem valor. Nós negociamos aquilo que é espiritual, meus irmãos. Porque o remédio não é mais aceito? Em segundo lugar, porque nós rejeitamos a palavra de Deus, porque não queremos abandonar o pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. A Bíblia diz que só há uma coisa que faz separação entre Deus e os homens, e é o pecado. O pecado significa literalmente errar o alvo. A ideia de um flecheiro que tem um arco e uma flecha e ele está mirando em um alvo, mas ele peca, ele erra, ele perde o foco, ele vai por outro caminho e não alcança o caminho correto. Isto é pecar. Nós não recebemos o remédio, nós não recebemos a palavra, porque ainda estamos aprisionados pelo pecado e não abandonamos o pecado. Provérbios 28, o versículo 13, a Bíblia diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Quem quer vitória? Se quer vitória, precisa receber o remédio, e para isso devemos abandonar o pecado. Romanos capítulo 6, o verso 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado tem um salário, o pecado tem consequências, o pecado nos afasta de Deus, o pecado rouba o nosso coração daquilo que é espiritual, o pecado nos afasta da oração, o pecado nos afasta do jejum, o pecado nos afasta da palavra, o pecado nos afasta dos irmãos, o pecado nos rouba a pureza, a santidade, o pecado nos rouba de Deus, o pecado nos leva ao inferno, e quando o remédio não entra, não há cura. Por isso não podemos rejeitar as oportunidades. Hebreus capítulo de número 6, o verso 4, a Bíblia diz: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Irmãos, o escritor aos Hebreus está falando de pessoas que tiveram experiências com Deus. Olha as características dessas pessoas: iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro.
pessoas que usufruíram do poder do Espírito Santo, foram tocadas, congregaram, são crentes, ou pelo menos estiveram no caminho, versículo 6, e recaíram, ou seja, continuaram na prática que deveriam abandonar, continuaram fazendo aquilo que não deveriam fazer, negociaram o espiritual pelos prazeres da terra, rejeitando o remédio de Deus. Olha o que a Bíblia diz, que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Pessoas que continuam na prática e não abandonam. É impossível que sejam renovadas para arrependimento, porque brincaram com o sagrado, porque brincaram com as coisas de Deus, porque tomaram a ceia do Senhor indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, porque contaminaram os irmãos, continuaram na prática, continuaram exercendo o que não agrada a Deus, e agora lhes foi rejeitado a oportunidade, porque rejeitaram a repreensão do Senhor, também o Senhor os rejeitou, e os entregou aos desejos maus do seu coração, porque rejeitaram o remédio, não quiseram abandonar o pecado. Quantas pessoas estão servindo a Deus do seu próprio jeito, faz e acontece e acha que a vida cristã pode ser vivida dessa maneira. Fala da igreja, fala do pastor, fala do irmão, fala da irmã, fala de tudo e de todos, e acha que está tudo bem, acha que Deus não vê, acha que Deus não ouve, se esconde para fazer o que não agrada a Deus, e acha que está tudo bem, porque Deus não viu, porque o homem não viu, só que se esqueceu que os olhos de Deus nunca se fecham, que o entendimento de Deus nunca cessa, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando os maus e os bons. O salário do pecado continua sendo a morte. E Deus está nos dando a oportunidade de ouvir a sua voz, para vivermos uma vitória completa. Porque rejeitamos o remédio? Porque o nosso coração é endurecido. Atos capítulo 7, o verso 51, a Bíblia diz que os homens que estavam ouvindo Estevão pregar, quem era Estevão? O diácono, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que pregou um sermão teológico, provando Cristo, desde Abraão, desde os primórdios dos patriarcas, até o dia em que eles viviam, e agora o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Mas quem estava ouvindo? Incircuncisos, teimosos, de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Por que o remédio não faz efeito? Por que não temos vitória completa? Porque nós estamos com o coração endurecido. Eu lembro quando o pastor Laurentino, lá no ano de 2011, no curso teológico, nos ensinava a respeito de algumas coisas, muitas coisas espirituais. Eu lembro de uma frase que o pastor Laurentino disse a nós naquele curso teológico. Ele disse assim: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Eu lembro disso, porque a mesma palavra que pode nos salvar, também pode nos condenar. Porque o mesmo remédio que pode nos curar, também pode nos fazer ainda ficar piores. Porque quando nós o rejeitamos, quando nós não entregamos o nosso coração para Deus, e dizemos: Deus, não importa o que fizeram, o que já foi, o que acontecerá, o meu coração jamais se fechará para a tua palavra.
Mateus capítulo 13, o verso 15, Jesus estava dizendo: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus estava dizendo: o coração deles endurecido não permite que a palavra que sai da minha boca traga cura para eles. A palavra era de Jesus, o maior homem que já andou por esta terra. O remédio era do céu, mas o coração estava endurecido. Você pode congregar na melhor igreja, você pode ter o melhor pastor, você pode estar no melhor ambiente, mas se o seu coração está endurecido, tudo do céu pode acontecer, mas não chegará à tua vida. Você verá pessoas receberem vitória, e você estará olhando para o lado dizendo: Deus, por que eu não recebi a minha? E Deus está lhe respondendo: porque o teu coração se endureceu. Eu faço uma oração e eu digo: Senhor, não deixa os anos endurecerem o meu coração. Não deixa as decepções e as frustrações tirarem o desejo de receber aquilo que é teu. Senhor, me ajuda a todas as vezes que o Senhor falar, ouvir a tua voz. E fala de um jeito que eu entenda, porque o Senhor sabe, tanto que eu sou difícil de entender às vezes. Nos falta a pureza, o desejo de ouvirmos a Deus. E porque não ouvimos a Ele, ouvimos tantas outras vozes, o nosso coração começa a se endurecer. Hebreus 3:7, por isso, como diz o Espírito Santo: se hoje ouvires a voz do Senhor o teu Deus, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. O escritor aos Hebreus estava lembrando de um episódio que havia acontecido, do povo de Israel, que endureceu o seu coração para Deus, que rejeitou o remédio do céu, que não recebeu a cura, mesmo sabendo que Deus estava dizendo a eles: eu sou o Deus que cura, e estou diante de vocês. Mas o povo não recebeu o Deus que estava falando, porque o coração se endurece, porque nós achamos que somos bons, porque nós achamos que temos a última palavra, porque nós achamos que sabemos tudo, porque nós achamos que a nossa maneira de ver a vida é a única maneira, e esquecemos: Deus não está limitado a mim e a você. Deus não está limitado a nós. E não entendemos o trabalhar de Deus. E muitas vezes não permitimos Deus trabalhar conosco. Existe essa expressão aqui, espernear. Lá no Rio Grande do Sul fala muito isso. Tem? Fica esperneando, fica se batendo, brigando contra o céu. E Deus querendo trabalhar conosco, e Deus querendo nos curar, e nós rejeitando o remédio de Deus. Por quê? Porque o coração está endurecido. Por que não recebemos o remédio? Porque a palavra de Deus não encontra lugar dentro dos nossos corações. Em quarto lugar, porque nós não queremos um posicionamento bíblico, porque nós negociamos o espiritual, e o remédio não encontra lugar, o remédio não encontra estadia, não alcança o alvo, não cumpre o propósito. Irmãos, olha o que diz Josué capítulo 24 e o versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Josué está tendo um posicionamento bíblico. Ele está olhando para aquele povo
que sabia que havia rejeitado o remédio de Deus inúmeras vezes. E agora ele está dizendo: vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês vão ser de Deus de verdade, ou vocês vão continuar nesse caminho de mornidão. Vocês precisam tomar uma decisão: se servirão a Deus com fidelidade, ou servirão aos deuses da terra em que vocês estão habitando. Eu só quero que vocês saibam uma coisa, é o que Josué está dizendo: não importa a decisão de vocês, eu não negocio o posicionamento diante do céu. Eu e a minha casa, independente do que vocês façam, independente do que vocês vivam, independente do que vocês falem, serviremos ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Este é o tempo em que nós estamos neste momento, desafiados a vivermos um posicionamento bíblico. Não pense que viver um posicionamento bíblico não te custará amizades, não te custará pessoas, não te custará relacionamentos. Não pense que um posicionamento bíblico não será difícil, custará tudo de nós, meus irmãos, mas nos levará ao caminho do céu, nos levará ao caminho da eternidade, nos levará ao caminho para estarmos em comunhão completa e termos a vitória completa diante de Deus. Porque o remédio não entra, porque não queremos estar posicionados. Ser alguém posicionado é ser alguém que não se move do lugar onde está, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás. É alguém que não importa o que digam, o que façam, o que falem, não importa as opiniões alheias ao seu derredor, não muda o seu posicionamento, continua firme, continua constante, continua abundante, continua no caminho, continua na posição, até que o Senhor diga, até que o Senhor fale, até que o Senhor se manifeste. Ter um posicionamento bíblico é necessário, não somente nas nossas teorias, mas também na nossa vida prática. Olha o que Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir as riquezas. Jesus estava dizendo: o coração de vocês precisa ter um dono só, não pode ter outro dono, outro senhor. Vocês não podem rejeitar o remédio que vem do céu, porque o remédio que vem do céu leva vocês a amarem a Deus sobre todas as coisas. Por que rejeitamos o remédio do céu? Em quinto lugar, porque ainda não somos de Deus, porque Deus não nos tem por completo. João 8:47, olha o que Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Por que rejeitamos a palavra? Rejeitamos a palavra porque não somos de Deus completamente. A Bíblia sempre nos alerta a não vivermos uma vida pela metade, a não vivermos uma vida voltada para nós, nem para a terra, nem para os prazeres terrenos, mas vivermos uma vida voltada aos valores eternos, porque nós estamos caminhando para lá. Viver uma vida pela metade é viver uma vida rejeitando aquilo que Deus quer fazer, não abrindo o coração para aquilo que Deus quer curar, fechando os seus ouvidos para aquilo que Deus tem falado, alertado. Jesus está falando sobre pessoas que são de Deus e ouvem a palavra de Deus. Agora, quantas vezes nós ouvindo aquilo que é de Deus, rejeitamos aquilo que é de Deus, porque nos contraria, porque contraria as nossas manias, porque contraria os nossos costumes, porque contraria aquilo que nós achamos que é.
porque contraria os nossos gostos, as nossas preferências e as nossas particularidades. Mas esquecemos que a palavra de Deus sobre nós não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Ele fala o que Ele sabe. Ele não fala o que queremos, Ele fala o que precisamos. Ele não nos dá um remédio que não tem efeito nenhum. Ele traz para nós um remédio que, ainda que seja amargo, é um remédio que traz cura, que traz vitória para nós. Agora, não aceitamos a palavra, porque não somos de Deus. Eu lhe pergunto, Deus tem você por completo? Ele é dono da sua alma. Se você quiser ir para a esquerda e Ele te dizer vá para a direita, você vai. Se você quiser voltar atrás e Ele te disser continue caminhando para frente, você continuará. Se Deus te disser não saia, fique, você ficará. Porque nossas respostas denunciam se somos de Deus ou não, se Deus tem o nosso coração ou não. E eu pergunto a nós, família Formosa, quanto tempo rejeitaremos o remédio que vem de Deus? Quanto tempo não ouviremos a voz do Espírito falando no meio de nós e tapando os ouvidos, dizendo são coisas de homens, são coisas da terra, e o Espírito de Deus falando conosco, como lemos aqui, Provérbios capítulo 3, filho meu, se ouvires a palavra do Senhor, aceitais a sua correção, porque o Senhor repreende e castiga, como um pai ao filho, a quem quer bem. Quanto tempo Deus falará e nós não ouviremos? Quanto tempo Deus dirá a nós, renuncie, e nós não renunciaremos? Você quer vitória? A vitória está a um passo das nossas renúncias. A vitória está a um passo de um posicionamento ainda mais bíblico. A vitória está em nós ouvirmos e recebermos aquilo que Deus tem, e olharmos para o céu e dizermos, Senhor, eu não sou, mas eu sei que Tu és. Eu não tenho, mas eu sei que Tu tens todas as coisas. Eu não posso, mas eu sei que Tu podes tudo, porque para Ti não há nada impossível. Uma pergunta eu faço a nós: quando então o remédio vai entrar no nosso coração? Quando a palavra vai encontrar lugar dentro de nós? Quando o remédio de Deus, ainda que nos contrarie, trará cura para as nossas almas? Quando nós praticarmos as Escrituras, quando nós não só cantarmos sobre o perdão, não só pregarmos sobre perdoar, não só aconselharmos pessoas que devemos perdoar, mas começarmos a colocar o perdão em prática. Quando nós pararmos de cantar sobre o amor de Deus e começarmos a dizer, Deus, eu não quero só cantar, eu quero viver o Teu amor dentro de mim. Quando nós olharmos para nós e entendermos que o abismo que nos separa do que falamos e do que vivemos deve diminuir a cada dia, e que nós devemos lutar para que a palavra de Deus não seja só uma letra, só um livro, mas seja uma vida vivida, revelando as palavras daquele que um dia nos salvou e tem cura e vitória para nós. O remédio de Deus virá quando nós voltarmos o nosso coração para o céu e dizermos, Deus, eu não quero bênção, eu não quero mais alguma coisa que o Senhor possa me dar, senão antes o Senhor me converter completamente à Tua palavra, Senhor.
então nós nasceremos de novo, então nós receberemos as bênçãos de Deus. Então a palavra nos limpará, a palavra nos alcançará, o remédio fará efeito nas nossas almas, os cansados receberão força, aquele que tem um ânimo desfalecido receberá vida, porque a palavra de Deus encontrou lugar. Eu lhe pergunto, o Evangelho ainda tem lugar dentro do teu coração? A palavra de Deus ainda tem lugar dentro da tua alma? Ou os títulos te roubaram o amor pelo Evangelho? Ou as tuas posições tiraram o primeiro amor do teu coração? Ou os anos te afastaram daquilo que é mais poderoso? O Evangelho de Cristo. Tenha coragem de nessa noite olhar para o céu e dizer: Deus, hoje eu não vim pedir bênção não. Hoje eu não vim no mercado pedir alguma coisa que eu preciso, eu pago e eu vou embora, não. Eu vim aqui hoje dizer: não me dê mais nada a não ser aquilo que o Senhor tem para me curar. E nós olharemos para Deus com os olhos segundo a palavra e diremos: Senhor, que o remédio encontre lugar dentro de nós, que a palavra possa ter efeito dentro de nós. Mateus 7:24, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, comparo ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, os ventos e os rios, combateram contra ela, mas não caiu, porque estava firmada na rocha. A rocha ali é o que? A prática da palavra, o lutar pelo viver o Evangelho, é o que está no texto. Todo aquele pois que ouve e pratica, está sobre a rocha. Ventos, chuvas e rios, o vento que sopra, a chuva que desce e o rio que corre, somente prova qual alicerce nós estamos construindo na nossa vida espiritual. Somente revela se o remédio de Deus tem efeito dentro de nós. Porque o Evangelho não tem a ver, meus irmãos, com o que nós sentimos. Tem gente que diz: eu não sinto de ir na igreja hoje, eu não sinto de orar. Não, Evangelho tem a ver com o que nós sabemos, é fé. É fé. Eu não sinto, mas eu sei. Eu não tenho vontade, mas eu sei. Eu sei, não é pelas emoções da minha alma, pelo meu estar emocional daquele dia, se isso vai guiar a minha fé ou não, é pela palavra de Deus. Ainda que pareça que eu não veja, ainda que tudo esteja fechado, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará, porque o remédio de Deus não falha. Oh, aleluia. Recebendo o remédio, resistiremos ao pecado. Salmo 119:11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Recebendo o remédio, nasceremos de novo, porque vocês, 1 Pedro 1:23, foram regenerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Recebendo a palavra, somos limpos. João 15:3, vocês já estão limpos pela palavra que os tenho pregado. Recebendo a palavra, temos vida eterna. João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem recebe a palavra é dirigido por Deus. Isaías 30:21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a
à esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quem nesta noite recebe o remédio de Deus? Quem nessa noite diz ao céu: eu não quero outro culto, eu não quero outra campanha, Deus, eu quero a tua palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu vou fazer um convite nessa noite para aqueles que querem receber o remédio de Deus, para aqueles que querem dar uma resposta a esta palavra e querem dizer ao céu: Senhor, não é mais do meu jeito, é do teu. Senhor, se o Senhor fala, eu quero receber aquilo que o Senhor fala. Senhor, se o Senhor tem remédio, eu quero tomá-lo para a minha vida. Se você está aqui, não é amanhã não, meu irmão, é agora. Se você quer orar comigo nesta campanha, venha ao altar. Não é vergonhoso vir ao altar. Vergonhoso é sair por estas portas e continuar rejeitando o remédio do céu. Não é vergonhoso dizer a Deus: Deus, eu quero receber o teu remédio. Vergonhoso é continuar vivendo a vida errada que vivia. Deus está nos chamando, meus irmãos e irmãs, porque há remédio, ainda há bálsamo em Gileade, ainda há cura para o seu povo, ainda há restauração para aqueles que precisam, ainda há milagres para aqueles que precisam, ainda há obras extraordinárias, ainda há coisas novas, ainda há cura para aqueles que recebem a palavra. Levante a tua mão aos céus. Levante a tua mão e comece a adorar a Ele com liberdade. A adorar a Ele com liberdade. Enquanto tu adora a Deus, Deus vai te visitar agora. Irabanda subia quemanto ebai. Devasto que mantuiva sobia na canto ebasaia. Irribanta cai, subia queimou. Em o nome de Jesus, as águas de Deus estão passando sobre nós. Ainda cura para o seu povo. Adore a Ele com liberdade. Os obreiros, ajudem-nos a orar agora. Vamos juntos clamar a Deus, impor as mãos, interceder. Diga para Ele: sim, eu quero ser, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Desperta o meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta o meu ser para derramar diante de ti. Faz-me entender. Levante a tua mão e declare a Ele. Diga: e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. Levante a tua mão e adore a Ele com liberdade. Faz-me entender seu amor por mim. Ele mandou em o nome de Jesus, o remédio de Deus está descendo. O
remédio de Deus está sendo derramado sobre corações. Receba a graça do Espírito Santo. E faz-me entender seu amor por mim, e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. E desperta o meu ser. Diante de ti, desperta o meu ser para derramar diante de ti. Faz-me entender seu amor por mim, e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. Faz-me entender seu amor por mim, e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. Levante a tua mão aos céus. Beri que sobe anamanto kobosai. Shabrakenamantu sebeki anaso fokonoshi abraki. Irivo samantu ivari que subiatai. Daru kinai oso vereki asute kemai. Abanjo ki hasa kerimofote kaya. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, visita o povo que é teu agora. Vem a graça que só o céu pode dar, curando feridas antigas, com um remédio que a terra não tem. Ebai que solte a barrataia. Em o nome de Jesus Cristo, toca-nos nesta noite. Estende a tua mão de graça sobre cada um de nós. O teu povo está aqui porque está dizendo: eu quero remédio, eu quero remédio, eu quero receber o remédio que vem de ti. Senhor, dá o remédio para o teu povo, em o nome de Jesus. Levante a tua mão e receba a cura de Deus agora. Levante a tua mão e receba a vitória de Deus. Levante a tua mão e seja liberto. Levante as tuas mãos e seja curado. Levante a tua mão e seja renovado pelo Espírito de Deus, que te visita, que te toca, que te alcança, que te renova, que te aviva outra vez. Ebiaçu que amandaragai. Vai que o samantocou batalha. Em o nome de Jesus, as resistências vão caindo, as cadeias são quebradas. Sim, declaramos em o nome de Jesus abertura de prisão aos presos. Declaramos a graça do Espírito sobre nós. Sim, levante a tua voz e glorifique, exalte
Adore, adore, adore. Comece a glorificar a Ele. Comece a exaltar a Ele. Sim, comece a adorar aquele que está aqui. Comece a glorificar a Ele. Sim, adore como alguém que está sendo curado por Deus. Adore como alguém que está recebendo a palavra de Deus. Somos livres. Jesus reina. Levante a tua mão e declare. Levante a tua mão e adore. Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós. Fluindo sobre nós. Abrace alguém que está perto de você. Abrace alguém, homem com homem, mulher com mulher. O Senhor te usará como cura para alguém. Abrace este irmão, abrace este irmão. Abrace esta irmã, comece a interceder por ela. Sim, declare a cura de Deus, o remédio do céu está sobre nós nesta noite. O remédio dos céus está sobre nós nesta noite. O remédio do céu está sobre nós. Eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está nesse lugar. A tristeza vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora. Venha o remédio do